Olá, cancerianos! Chegamos em mais um mês para trazer toda a magia e orientação das cartas por aqui. Eu sou Numarte, do Numarte Cartomancia, e por aqui eu vou trabalhando de diversas maneiras para chegar ao resultado que é uma orientação, muitas vezes preditiva, outras vezes que buscam orientar a gente na vida. E dessa vez, né, como eu fiz no mês passado, a gente vai se ancorar também na leitura de um pequeno trecho do que é a nossa deusa ali, do oráculo das deusas, que regerá aí e nos auxiliará nesse mês de abril. Então, a gente tem a deusa Lilith como o nosso abre alas para o que será esse período de tempo. Olha só, na sorte, já abri até nela. E aí eu vou ler um pouquinho da poesia que acompanha a deusa, mas no sentido da gente já entender qual que é essa energia, qual que é essa força que ela traz pra gente. Então, Lilith, que representa o poder nesse oráculo, diz assim: eu danço a minha vida para mim mesma. Sou inteira, sou completa, digo o que penso e penso o que digo. Eu danço a escuridão e a luz, o consciente e o inconsciente, o sadio e o insano, e falo por mim mesma autenticamente, com total convicção. Não lerei mais porque é bem comprido, mas já dá pra gente um certo norte de um respiro nas dúvidas, nas angústias, nas questões existenciais que tentam ver e rever se o problema mora só na gente ou se o problema é do mundo. Aqui é realmente o mês onde a gente se posiciona e se coloca numa guinada muito mais para frente, mais seguro, mais confiante, mais capaz de realizar as coisas. Ai, mas eu me sinto quebrado e tudo. Tá, mas você já reparou que tem algumas coisas, alguns tipos de poder, né, para ser quase redundante, que a gente recupera realmente num certo tipo de loucura, que a gente pode dizer, que é confiar em si e no seu propósito e nos seus esforços, né? Então seja louco bastante para acreditar e confiar em si, no seu propósito e na sua capacidade de se reinventar e recriar nesse mundo. E pensando aí que a gente tá com essa energia lá em cima, sendo levada por uma deusa muito específica, né? Deusas específicas por aqui, a gente vai trazer o tarozinho para entender qual que é a situação que nos será apresentada nesse mês de abril, perdão, também pensando qual obstáculo e ali, né, um auxílio para ver o que dá para fazer. Então, uma leitura breve, uma leitura que dá para você ver, rever, analisar, colocar os pingos nos is mais de uma vez e, claro, né, se inscrever aqui no canal e deixar a sua curtida, o seu comentário, porque, gente, eu faço esse trabalho de coração mesmo. Mas é óbvio que quanto mais pessoas eu alcançar, melhor fica pro meu lado, né? Melhor fica para mim. E aí, se a gente está exercitando o poder, eu vou usar o meu para fazer você se inscrever e enviar esse vídeo para outras pessoas ou de outros signos que precisam desse alô. Então, vamos lá. Câncer, no mês de abril, que situação chama a mesa? Difícil, hein? Ok. Obstáculo. Cancerianos. Nós temos um cenário onde um rei de espadas, onde o 2 de espadas e o 7 de paus se coloca aqui na vida de vocês, né? E o que se é representado, o que nos convida nesse momento? Uma certa ideia de que a partir do momento que muitas pessoas, muitos cancerianos foram apresentados ao que era um caminho, ao que era um tipo de verdade, ao que era um tipo de certeza, ele foi apresentado a isso como se ela fosse única. Como se fosse a única maneira de viver bem no mundo, a única maneira de almejar e alcançar as coisas no mundo. Em determinado momento, algumas pessoas podem ter compreendido que
aquilo que disseram que era tradicional, aquilo que disseram que era o correto, que era o único caminho a seguir, ele não foi muito bem encaixado na sua vida, né? Então, algumas pessoas começaram a pensar, mas se eu tô achando que aquelas normas, aquelas coisas de outras pessoas não cabem na minha vida, então o erro só pode ser meu, né? E aí, a gente está falando sobre uma questão que vai bater muito na bunda do canceriano, né? É a questão do se sentir realmente uma pessoa não livre, mas uma pessoa capaz de desenvolver suas próprias noções, suas próprias lições, filosofias, ou até mesmo de misturá-las de certa maneira, para chegar em um lugar onde toda essa sensação de inadequação seja possível e mais confortável. Muitos dos cancerianos, e aí pessoas com ascendente e com a Vênus também é interessante olhar aqui, muitas pessoas vão chegar e conseguir mapear certinho onde que na vida delas elas foram muito mais pelo quesito mais tradicional, pelas questões mais familiares, no sentido de ser familiar. E sabe o que elas fizeram? Só se assustaram. E aí, esse é o momento onde você vai ter que começar a quebrar essas limitações que você colocou no contato com o mundo, no sentido de pode ser estranha, pode ser esquisita, pode se permitir a não norma, porque esse lugar, quando você aceitar que você parte desse lugar que não foi passado, escrito e lavrado ali para você como o melhor lugar, como o lugar mais tradicional e objetivo, você começa a perceber que, opa, então eu posso viver a minha vida através da minha própria régua, mas antes disso eu vou precisar quebrar as expectativas que eu mesmo criei sobre como é e como seria seguir essas normas. Então aqui a gente tem durante o mês de abril muitos cancerianos pensando sobre, ok, eu já entendo o incômodo que eu tenho no mundo, mas eu não consigo me revelar ou me colocar nesse mundo, me impor nesse mundo, porque eu tenho medo de que no primeiro passo da diferença que eu faça, as pessoas vão mexer comigo e eu vou me questionar de novo, me voltando à estaca zero. Então, esse é um lugar muito nebuloso por onde um canceriano passa, que é aquele lugar do você vai bancar ser você vai bancar os seus desconfortos, você vai bancar a sua inadequação, ou vai viver se torturando, esperando um mal acontecer, um mal provável acontecer, enquanto você não faz nada. Uma leitura muito complicada no sentido de conseguir transmitir o que é esse lugar, essa posição de saber, de incômodo que esse canceriano encontrou, porque até o momento ele conseguiu disfarçar muito bem sua diferença, mas agora ele percebe que ele não está na batalha mais com o mundo já aceitou sua diferença, sua batalha é com você mesmo e aceitar que essa diferença, por mais que seja conflitante com o que te contaram que era a vida, ela vai te levar para um lugar mais possível, não apenas de se sentir confortável com o que você é agora, mas também de se abrir, se dar permissão de ser diferente no futuro. Enfim, muito bonito, né? E uma mensagem gigante, achei que ia ser breve, mas gente, eu vou ficando por aqui, me sigam nas outras redes sociais que por lá tem mais papo de tarô e outros oráculos, no @a no Marte, te encontro por lá e até breve.